Você já parou para pensar por quê, mesmo se esforçando tanto, mesmo tendo talento, dedicação e vontade de vencer, o sucesso ainda parece te escapar por entre os dedos? É como se algo invisível estivesse te puxando para trás, não é? Um bloqueio que você sente, mas não consegue identificar com clareza. Pois é, talvez o que esteja te impedindo de prosperar não seja a falta de capacidade, mas sim um ponto cego emocional. Sim, um obstáculo interno, silencioso, que sabota suas escolhas, limita suas ações e te impede de acessar o seu verdadeiro potencial. Mas antes de se culpar, respira fundo, porque existe uma boa notícia, e ela pode mudar completamente o rumo da sua vida a partir de hoje. Imagine por um instante que dentro de você existe uma chave escondida. Essa chave tem o poder de destrancar tudo o que está bloqueado: sua autoconfiança, sua energia, sua clareza, sua força criativa. Essa chave é o seu ponto de virada, e é exatamente isso que você vai descobrir agora. Ao longo deste vídeo, você vai entender como identificar e eliminar o seu ponto cego emocional, aquele que vem te sabotando sem que você perceba. Vai entender por que você repete os mesmos padrões, por que atrai as mesmas situações, e principalmente, como inverter esse ciclo para finalmente começar a viver a vida que você sempre quis. E acredite, quando você elimina esse bloqueio, o universo inteiro começa a responder à sua nova vibração. Mas me diga, quantas vezes você já sentiu que estava a um passo de conquistar algo e, de repente, algo simplesmente deu errado? Uma oportunidade escapou, uma porta se fechou, alguém desistiu. E você ficou se perguntando: por que comigo? Eu estava tão perto. Pois é, esse tipo de situação não é coincidência. Quando existe um ponto cego emocional, você se torna o próprio obstáculo. E o mais curioso é que ele atua de forma invisível, moldando suas decisões, influenciando suas emoções e, sem que você perceba, te afastando do sucesso. Agora, imagine o que aconteceria se você conseguisse enxergar esse ponto cego. Se pudesse revelar e reprogramar aquilo que vem te impedindo de avançar. Como seria a sua vida se você desbloqueasse de vez o seu poder interior? O primeiro passo é reconhecer que o sucesso não está apenas nas ações externas, mas nas vibrações internas. O que você sente, acredita e transmite para o mundo cria o campo energético ao seu redor, e é isso que define o que você atrai. Quando há um ponto cego emocional, ele distorce a sua frequência, te faz vibrar medo quando você quer atrair abundância, te faz duvidar quando você deveria confiar. É como se o universo quisesse te entregar tudo o que você pede, mas a sua energia dissesse: ainda não estou pronta. Então, o que precisamos fazer é alinhar o que você pensa, sente e vibra. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer hoje, passo a passo, comigo. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que nasceu para viver uma vida mediana? Ou lá no fundo, existe uma voz te dizendo que você nasceu para algo maior? Porque se essa voz existe, é porque ela está certa. Você só precisa aprender a ouvi-la sem interferência, sem ruído, sem medo. E sabe o que é mais poderoso? Quando você remove esse ponto cego, não é apenas o sucesso que muda. Sua saúde emocional melhora, seus relacionamentos se harmonizam, sua intuição desperta e até o seu corpo começa a responder de forma diferente. É como se tudo ao seu redor começasse a se alinhar com a sua nova vibração. Então eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos você vai aprender uma técnica simples, mas extremamente poderosa, para identificar e dissolver seus pontos cegos emocionais. Eu vou te mostrar como transformar cada bloqueio em combustível para o seu crescimento. E no fim, você vai perceber que o sucesso nunca esteve fora de você, ele sempre esteve dentro, apenas esperando para ser ativado. Mas para isso, você precisa se comprometer agora, de corpo, mente e alma, a não fugir de si mesmo. Agora feche os olhos por um instante e imagine a sua vida completamente transformada. Imagine acordar todos os dias com clareza, propósito e energia. Imagine as oportunidades fluindo até você com naturalidade, como se o universo finalmente tivesse aberto as portas que antes pareciam trancadas. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível, e tudo começa no momento em que você decide olhar para dentro e eliminar o que está te bloqueando. Então, respira fundo, porque a sua virada começa agora. Você vai descobrir que cada emoção mal resolvida, cada medo não enfrentado e cada crença limitante funciona como um pequeno muro energético dentro de você. E esses muros, quando acumulados, formam a fortaleza do ponto cego. A boa notícia é que toda fortaleza tem uma brecha, e é por essa brecha que a luz entra. É essa luz que vamos acender juntos hoje. Quando você ilumina seus pontos cegos, eles perdem o poder de te controlar. E é aí que o verdadeiro sucesso começa, quando você não é mais refém das suas próprias sombras.
Está preparado para aprender a iluminar o seu ponto cego? Primeiramente, você precisa aprender que iluminar o ponto cego é o mesmo que trazer consciência para aquilo que você ainda não consegue enxergar, mas que controla grande parte das suas atitudes e resultados. E o primeiro passo para isso é simples, mas poderoso: observar-se sem julgamento. Isso significa olhar para os seus sentimentos, pensamentos e reações como se fosse um cientista observando um experimento. Quando algo te irrita, te frustra ou te faz sentir medo, ao invés de reagir automaticamente, pergunte-se: o que essa emoção está tentando me mostrar? Essa pergunta abre um espaço interno, e é nesse espaço que a luz entra. O ponto cego vive na sombra, mas quando você observa, você acende a lanterna da consciência. E quanto mais luz você lança sobre o que te limita, mais fácil fica dissolver esse bloqueio e transformá-lo em força. O segundo passo é entender que todo ponto cego tem uma origem emocional. Ele nasce de experiências passadas, muitas vezes da infância, quando você interpretou algo de forma dolorosa e criou uma crença para se proteger. Por exemplo, se um dia alguém disse que você não era bom o suficiente, talvez tenha criado a crença de que precisa se esforçar demais para ser aceito. Esse tipo de crença molda comportamentos, gera ansiedade e faz você sabotar o próprio sucesso sem perceber. Então, para iluminar o ponto cego, você precisa trazer à tona essas memórias e questioná-las. Pergunte a si mesmo: de onde vem essa sensação? Essa voz interna é realmente minha, ou de alguém que me fez acreditar nisso? Quando você identifica a origem, o poder dela sobre você começa a desaparecer. O terceiro passo é usar o poder da presença consciente. Sempre que um pensamento negativo ou autossabotador surgir, em vez de se envolver com ele, simplesmente observe. Diga para si mesmo: eu estou percebendo esse pensamento, mas eu não sou esse pensamento. Isso é o que os mestres chamam de desidentificação da mente. Quando você observa sem se fundir, o ponto cego perde o comando. Porque, veja bem, a sombra só domina enquanto você acredita que ela é você. Quando você se torna o observador, você se coloca acima dela. É como se você acendesse uma luz em um quarto escuro. O medo some, porque você finalmente enxerga o que estava escondido. Agora, existe uma técnica prática que eu quero que você experimente hoje mesmo. Pegue um papel e escreva tudo o que você sente estar te bloqueando. Pode ser medo do fracasso, medo do julgamento, sentimento de não merecimento, procrastinação. Depois, ao lado de cada item, escreva: de onde eu aprendi isso? E isso ainda é verdade hoje. Essa simples prática cria uma ponte entre o inconsciente e o consciente. Você começa a ver padrões, perceber repetições e, principalmente, entender que esses bloqueios não são quem você é, são apenas programas antigos rodando no seu sistema mental. E como qualquer programa, eles podem ser atualizados, reescritos e substituídos por novas crenças alinhadas com a sua verdadeira essência. Depois de identificar os bloqueios, vem o passo da transmutação energética. Feche os olhos, respire profundamente e visualize uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e descendo até o seu coração. Imagine essa luz se expandindo e iluminando cada parte do seu corpo. Essa não é apenas uma visualização, é uma reprogramação vibracional. Enquanto faz isso, diga mentalmente: eu libero agora toda crença e emoção que não pertencem mais à minha nova versão. Eu escolho ver a verdade. Eu escolho ser luz. Essa prática pode parecer simples, mas ela muda a sua frequência, e o universo responde à sua nova vibração. Iluminar o ponto cego também exige coragem para enfrentar a dor escondida. E aqui vai uma verdade profunda: a dor não é o problema, ela é o sinal. Ela aponta exatamente onde está o bloqueio. Quando você sente raiva, frustração ou medo, ao invés de fugir, acolha. Pergunte: o que essa dor está tentando me ensinar? Normalmente, ela revela um pedido de amor, de reconhecimento ou de aceitação. E quando você se dá isso, quando você se acolhe com compaixão, o ponto cego se dissolve naturalmente. Porque a luz da consciência é o amor, e amor é o oposto do medo. Agora, eu quero te desafiar a praticar isso todos os dias por 7 dias. Escolha um momento de silêncio, coloque uma música suave, feche os olhos e repita mentalmente: eu escolho enxergar o que estava oculto. Eu escolho iluminar o que estava escondido. Observe o que vem: memórias, sensações, emoções. Não tente controlar, apenas permita. O que vier é exatamente o que precisa ser liberado. E quanto mais você pratica, mais leve você se torna. Você vai notar que pessoas diferentes começam a aparecer, oportunidades que pareciam travadas começam a se abrir e até seu corpo físico muda, porque quando a energia flui, tudo flui. E se você chegou até aqui,
é porque algo dentro de você já despertou. Então, aproveite esse momento e escreva aqui nos comentários: eu escolho iluminar meu ponto cego. Isso é mais do que uma frase, é um decreto energético, um sinal para o universo de que você está pronto para sua transformação. E se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like agora, se inscreve no canal Mente Milionária e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como transformar o ponto cego em uma fonte de poder vibracional, a energia que vai impulsionar seus sonhos e te alinhar com a prosperidade que é sua por direito. Até o próximo vídeo.